A gestão Landim é a representação daquela frase que diz que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E a mentira é o profissionalismo. No fim do texto, uma novidade incrível que eu tenho certeza que você vai querer fazer parte em prol do Mengão. Vamos aos fatos. Ainda sob a batuta de ABM, o Flamengo fechou, em 2015, parceria com a americana ESOS, uma empresa de alta performance de atletas, que cuida de treinamentos de alto nível, preparação física e nutrição, além de outros aspectos importantes em uma equipe de futebol. A intenção era a busca da excelência em performance. Profissionalismo. Em 2016 buscou a Double Pass, uma das maiores consultoras de formação de atletas de futebol do mundo, buscando a excelência em formação, visando estimular a fábrica de craques, olhando para frente, já que era um processo de 6 a 9 anos, ou seja, para de 2022 a 2025. Profissionalismo. Ambos os contratos se encerravam em 2018, deixando para o próximo mandatário eleito a renovação, como é o correto. O que fez a dupla profissional Landim e Braz? Não renovou nenhum dos dois contratos. Surfando na onda do processo que vinha desde 15-16 e colhendo os louros, achando que durariam para sempre. Profissionalismo? A primeira contratação da gestão profissional do Landim foi ninguém menos que Abel Braga. Lembram aquele sofrimento, do cara que não pediu Arrascaeta nem Gabigol? Profissionalismo? Falando em Gabigol, lembram que era para ser o Pablo? Essa foi a primeira sorte dessa gestão, o chapéu do SPFC. Sorte ou profissionalismo, aí veio a segunda e maior sorte, o unicórnio Jorge Jesus. Ele mascarou toda a incompetência do departamento de futebol assumindo o papel de técnico, de diretor de futebol e da gestão de tudo. Pegou a chave. E que sorte! Os planetas se alinharam e o Flamengo, durante um ano, foi o maior time que eu já vi com meus olhos. Tínhamos a certeza que venceríamos, sempre. Mas a soberba veio rápido também. Horas antes da final do Mundial contra o Liverpool ficamos sabendo que o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz não autorizaram o pagamento das premiações, previstas para um dia antes da final, prometida pelos títulos. Profissionalismo? Se fez ou não diferença e causou a derrota, não sabemos, mas que isso nunca poderia ter sido assunto antes da final mais importante desde 1981, é um fato. Afinal, ao invés de treinar no dia do jogo estavam Diego Alves e Everton Ribeiro com Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Pelaipe discutindo o assunto. Profissionalismo? Com a saída de Jorge Jesus em julho de 2020 começam os problemas. O primeiro deles foi uma folga de 11 dias que levou o Flamengo a cancelar um torneio amistoso que iria participar. E a partir daí foi uma sequência de erros amadores inimagináveis para o presidente que foi eleito sob a égide do profissionalismo e excelência em gestão. O Flamengo, sem comando, sem estrutura de futebol profissional, sem a consultoria de alta performance, sem psicólogo, simplesmente se deteriorou. Coincidência? Ou apenas a falta do tal profissionalismo? Desde a saída de Jorge Jesus, contratou e demitiu um técnico a cada 6 meses, com uma queda significativa em performance e resultados. Profissionalismo? Landim e Braz, claramente sem um projeto futebolístico e sem a ESOS para ajudar, focaram em técnicos pelo achismo deles mesmos. Só isso justifica a contratação em sequência de técnicos tão diversos como Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival e Vitor Pereira. O que eles têm em comum? Qual era a intenção? Cade o tal profissionalismo? Mais ainda, como justificar a demissão de um técnico que ganhou absolutamente tudo que poderia ganhar e disputou o Brasileirão até o fim? Apesar da diretoria, né? Não podemos esquecer que foi o próprio Gabigol que afirmou que entraria de férias depois de dar mais um título ao Brás, Libertadores, ainda sob o comando de Dorival e disputando o Brasileiro. A mesma diretoria que deu 40 dias de férias para esse elenco. Isso lá é alta performance e profissionalismo? Em 2022, vendo a cagada que fizeram, resolveram recontratar a ESOS? Não. Com a saída de Paulo Souza e todo o seu staff.
Landim e Braz recontrataram Michael Mintorni, norte-americano que foi consultor do Fla quando a ESUS tinha acordo com o Mengão, para ser o coordenador científico responsável por gerenciar a área de preparação física e fisiologia. Ao invés de deixar o ego de lado e recontratar a consultoria para colocar as coisas no rumo, preferiram economizar contratando um profissional apenas. Cadê o tão falado profissionalismo? E na estrutura de futebol, como estamos? Temos nomes de peso? Contratamos os melhores do mercado sul-americano? Não. Os profissionais são os mesmos. Com um clube bilionário, não é capaz de oferecer os melhores salários para a estrutura do futebol? Termos melhores profissionais? Fazer da excelência a regra? Profissionalismo? Aonde? Mesmo com toda a força política de alguém que foi reeleito sem sequer apresentar um projeto, absolutamente nada de profissionalismo e gestão de excelência foi implementado no departamento de futebol, por Rodolfo Landim. Nem maus resultados e uma sequência desastrosa de 5 técnicos e muitas multas pagas, qualquer funcionário, dirigente ou gerente, foi responsabilizado. Pelo contrário, o foco sempre é no que se ganhou e não no que poderíamos ter ganho, discurso que até o elenco comprou e repete, enquanto, cada vez mais, parece dominar o vestiário e tomar as rédeas do futebol. Esse é o prometido. Profissionalismo? Não temos um head scout de excelência, não temos um diretor de futebol acostumado a grandes e ganhadores, jogadores, não temos um gerente de futebol, nem um gerente técnico que mostrem estar a par do desafio de gerenciar jogadores campeões. Não há nada. Cadê o profissionalismo? O que mais precisa acontecer para se entender que precisamos de mais? Ficarmos fora da Libertadores ano que vem? Com a contratação de Sampaoli, sonho de Landim, como ele mesmo apontou, depois da destruidora passagem de Vitor Pereira, outra escolha do Landim de acordo com os jornais, perdendo absolutamente tudo o que disputou e ainda acumulando os vexames no caminho. O que vemos é um cenário de terra arrasada, evidenciado pela eliminação precoce na Libertadores com final no Maracanã, mais uma, para o Olímpia. E todo esse cenário fica ainda pior, com uma diretoria omissa, que some nos momentos ruins e reaparece, na maior cara dura, nos momentos melhores. É esse o tal profissionalismo? Sem comando, sem profissionalismo, sem mudanças necessárias na estrutura do Flamengo, mesmo com força política, o que vemos é um Landim refém de Marcos Braz, que é seu escudo externamente e internamente. Uma gestão que acumula decepções e conta mais com a sorte do que com um tal profissionalismo prometido e sob o qual foi eleita. Os sócios do Flamengo farão o que ano que vem? Como podemos combater a continuidade de tão danoso processo? A nós, meros torcedores, nos cabe torcer que venha uma oposição forte, com uma chapa interessante que possa, finalmente, trazer a estrutura que o melhor time da América e com a maior torcida do mundo merece. Antes que nossos adversários o façam e a distância, que em 2019 e 2020 era abissal, diminua ainda mais. E é para discutir tudo isso, que no dia 12/09 às 20h30 vamos reunir. @valinfla. @Ricardo Henriques. @Fouriauxfla. Em uma live que tem tudo para ser uma das melhores da história do ARN. Contamos com vocês, seguindo nossa página, se inscrevendo no YouTube, sugerindo perguntas e questionando, inclusive esse texto, porque, no fim, nosso foco é um só, o melhor para o Flamengo, a nossa paixão.